Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateus 1, versículos 18 a 25, diz assim as Sagradas Letras: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra, diante do registro, do anúncio do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, esse que nasceu por obra do Espírito Santo. A Ti, ó Espírito Santo, que nós também recorremos nessa noite, para que seja o Senhor a falar aos nossos corações sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus, e que isso aconteça, ó Pai, pela mediação do menino Jesus, o nosso Senhor. E é nesse nome que nós oramos. Amém. O que é o Natal? O que se celebra nessa data? Quem é Jesus? Se você for para o famoso Google e fizer essas perguntas, você vai achar respostas diversas. Esses dias que antecedem o Natal, já nos dias anteriores, os grupos de WhatsApp ficam animados. Chegam várias mensagens de Natal. E eu tenho observado isso já há alguns anos. Antes não era pelo WhatsApp, antes eram outros mecanismos, mas eu tenho observado já isso há alguns anos. E o fato é que nessas mensagens, rarissimamente, aparece o nome de Jesus. Curioso. Essa é a época em que a sociedade fala do famoso espírito de Natal e Jesus não aparece. Então, meus irmãos, é claro que a gente sabe sobre isso, mas sempre é bom recordar. Nessa noite, nós veremos sobre o verdadeiro sentido do Natal a partir do relato do nascimento de Jesus Cristo que lemos aqui no Evangelho segundo Mateus. É claro que para os cristãos, Natal é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mas o que significa isso? Eu tenho percebido também que muitos que se dizem cristãos não sabem o que é o nascimento de Jesus. Alguns sequer conhecem o próprio Jesus. Eu não sei afirmar porque eu não sou Deus, mas eu tenho as minhas impressões, talvez porque não sejam crentes, ou talvez porque não foram instruídos na palavra de Deus. E o meu desejo nessa noite, meus irmãos, é que todos nós aprendamos sobre o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em 3 momentos. Em primeiro lugar, Natal é o nascimento do Deus homem.
homem. Versículos 18 a 20 e versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O nascimento do Deus homem. Duas importantes e profundas doutrinas da nossa fé, que as nossas mentes de verdade não conseguem alcançar em sua plenitude, mas que são fundamentais para a nossa fé cristã verdadeira. A divindade e humanidade de Cristo e o seu nascimento miraculoso. Essas duas doutrinas sustentam a nossa fé. Como diz o credo dos apóstolos, Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nós afirmamos isso com toda a verdade, com toda a vontade, com todos os pulmões. Mas muita gente não crê assim. E veremos então o nascimento do Deus homem dividido também em duas partes. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto nos mostra que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus é completamente Deus, uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana sem pecado. Nós vamos ver isso um pouco mais. Jesus é tão perfeito Deus quanto perfeito homem. Essas duas realidades, meus irmãos, são absolutamente necessárias para que o propósito da salvação fosse alcançado. Deus restaurando humanamente a queda de Adão. Meus irmãos, se Cristo não fosse Deus e não fosse homem ao mesmo tempo, nós não teríamos salvação. Não teria como isso acontecer. E nós aprendemos disso que Jesus é o Deus homem. Não só Deus como um espírito, como alguns afirmam, não é? Na verdade, Jesus foi um espírito de luz, alguma coisa do tipo, porque afinal de contas não dá para ser gente. Outros então acreditam que Jesus foi só homem. Eu ouvi muito recentemente de uma pessoa se dizendo cristã que Jesus foi um homem muito sábio, ponto, e não Deus. Mas Cristo é o Deus homem. E isso, meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando, graças a Deus por isso, porque Ele conhece plenamente todas as necessidades humanas e experimentou todas as tentações possíveis aos homens e não pecou. Com isso, Ele também tem poder para atender todas as necessidades nossas e para suprir-nos com força para vencermos todas as tentações. E é por isso que nós podemos nos animar, porque Cristo é o Deus homem. Ele conhece, meus irmãos, essa realidade. Mas a segunda doutrina nesse texto é a doutrina do nascimento de uma mulher virgem, nascido da Virgem Maria. Diz o texto no versículo 18, falando sobre José e Maria, que eles não coabitaram. José e Maria não viveram antes de se unirem. Um pequeno detalhe, meus irmãos. O casamento no Antigo Testamento começava com que algo mais ou menos hoje nós chamamos de noivado. Não era exatamente isso, era muito mais profundo. Eles assumiam um compromisso de casamento e ali já estavam iniciando o casamento, mas não completavam até a bodas. A bodas era quando o noivo, já chamado marido, ia buscar a sua esposa para ir juntos então para casa e aí consumar o casamento e iniciar a vida a dois. Então o texto está mais ou menos nesse momento onde eles
Eles já tinham um contrato de casamento firmado, já eram marido e mulher, mas ainda não viviam juntos. E Maria, virgem. E eis que o texto diz que eles não haviam ainda coabitado. E José, no versículo 25, diz que não a conheceu. Conhecer no texto bíblico é ter um relacionamento sexual. José então preservou Maria até o nascimento de Jesus. E eu fiquei lembrando que dizem alguns por aí que crente não fala de Maria. E parece mesmo que alguns crentes não gostam de abordar sequer esse nome ou essas passagens da Bíblia onde Maria aparece, mas o fato que essa é a história do menino Jesus e nós temos que entendê-la. E eu vou passar aqui por alguns detalhes, meus irmãos, que nós não podemos fugir deles. Em primeiro lugar, em relação a Maria, Jesus é o seu primogênito e não unigênito. Veja, na doutrina romanista da virgindade perpétua de Maria, ela é sustentada por pelo menos duas explicações, assim os católicos entendem. Na verdade, Jesus não tinha irmãos, porque Maria, mãe de Jesus, tinha uma irmã chamada Maria, que teve filhos, e esses filhos eram primos de Jesus, e não irmãos de Jesus. Até porque Oi. Até porque no texto eles entendem assim, que a palavra irmão no hebraico foi traduzido equivocadamente no grego, porque no grego essa palavra também pode ser traduzida por primos. Então veja, nós precisamos entender um pouco disso, meus irmãos, entender o que os católicos pensam. Se você navegar facilmente na internet, você acha isso. Eu estava olhando, por exemplo, o site do Canção Nova, que é um site católico, e lá diz um dos princípios fundamentais da teologia católica, diz assim: no entanto, nós temos a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, que são os fundamentos necessários para entender as verdades da fé católica. Entendam, meus irmãos, os católicos não creem como nós cremos, porque eles têm três coisas para entender a fé. Nós, diferentemente, nós temos o sola escritura. Para nós, somente a palavra de Deus é necessária para formar a nossa fé. Nós não precisamos de mais nada, somente a palavra de Deus. Eles não, eles seguem com esse tripé da tradição da igreja, da escritura e do magistério da igreja, ou seja, a base eclesiástica, os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, o Papa, não é? Eles têm autoridade para construir a base da fé. Mas esse problema não é tão simples quanto a gente acha, porque às vezes o crente tem mania, me parece, às vezes, de querer ser muito rápido e afirmar as coisas também de maneira muito simplista. Imagina, os católicos só acham isso porque eles não entendem. É muito mais complexo do que a gente imagina. No século IV surgiu um termo em grego que é Theotokos, que foi traduzido erroneamente como mãe de Deus. Maria é o Theotokos, é a mãe de Deus. Agora, Maria não é mãe de Deus. Ela não trouxe à luz a existência de Deus. Ou seja, ela não passou divindade para Jesus. Se assim fosse, uma vez eu estava conversando com uma senhora sobre isso, e ela afirmando essa espécie de autoridade de Maria, e eu disse: se Maria fosse de fato mãe de Jesus, ela era membro da Trindade, e aí não seria mais Trindade. E ela nunca tinha pensado sobre isso.
Então, vejam, agora, de fato, Maria foi Theotokos, que significa literalmente portadora de Deus. Esse era o termo que os teólogos do século IV traduziram de forma errada. Maria era portadora de Deus pela obra do Espírito Santo, versículos 18 e 20. Mas, mais um detalhe, meus irmãos, que não é o mais relevante, mas é importante também. Lucas 2,7, também falando do nascimento de Jesus, ele diz que Jesus é o prototokos, é o primogênito, é o primeiro filho na ordem de nascimento. Esse termo também serve para definir os direitos e privilégios que acompanham um primogênito. E é curioso que a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, traduz por primogênito, mas na nota de rodapé ele vem e diz assim: primogênito, mas significando que ele tinha direito de primogenitura, mas ele não teve mais irmãos. Agora, não é interessante, meus irmãos, que Lucas era um médico e ele sabia muito bem as letras, era uma pessoa com boa intelectualidade e ele usou pela ação do Espírito intencionalmente essa palavra? Jesus foi o primogênito de Maria e é o unigênito do Pai, conforme lemos em João 1,14. Ou seja, o nascimento pela Virgem era necessário, pois a participação de José não tornaria a obra espiritual. Se José tivesse participado disso, Jesus não era santo. Porque o pecado vem dos filhos de Adão, passando de homem a homem, geração a geração. O foco do nascimento virginal, meus irmãos, não está em Maria, embora isso seja miraculoso e maravilhoso, mas está em Cristo. Também, meus irmãos, olha que coisa curiosa, embora Maria tivesse que ser virgem, como foi anunciada por Isaías 7,14, como lemos, tinha que ser José também o pai adotivo de Jesus, porque ele era da linhagem de Davi. José, filho de Davi, o anjo assim o anuncia. Então, meus irmãos, em primeiro lugar nessa noite, nós aprendemos que o Deus homem nasceu. Mas em segundo lugar, o Natal é o nascimento do Salvador prometido, versículos 21 e 22. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Meus irmãos, não tem uma vírgula nas Escrituras que o Espírito Santo não colocou. Especialmente o nome de Jesus. Jesus é o Salvador. Veja, Jesus é a palavra no grego equivalente ao hebraico de Josué, que significa Jeová é salvação ou Jeová salva. Não é à toa que Jesus chama Jesus, porque ele é o Salvador, diz o texto, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas não é apenas Jesus, é Jesus Cristo, o Messias, o ungido, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Veja, meus irmãos, especialmente as crianças, Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é um título, Cristo é a palavra que aponta que Jesus foi prometido desde os tempos passados. Afinal de contas, Jesus é filho de José, que é filho de Davi, e vem toda a genealogia. Meus irmãos, depois leiam Mateus 1, de 1 a 17, é toda a genealogia de Jesus, justamente para apontar quem é esse homem. Gênesis 3,15 é o que a teologia chama de proto-evangelho, é a origem do evangelho, é quando depois do pecado de Adão e Eva, Deus anuncia a salvação, porque o descendente da mulher viria. Jesus é prometido desde o Éden.
Jesus é esse que nós esperamos agora, a sua segunda volta. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus é Salvador. Mas as pessoas aí perguntam: salvação do quê? Eu vivo num país livre, eu vivo num país relativamente bom, tranquilo, sem guerra, sem grandes problemas naturais. Para que eu preciso de salvação? Jesus salva da culpa do pecado, do domínio do pecado e das consequências do pecado. O comentarista J.C. Ryle vai falando sobre o povo de Cristo, diz assim: eles não são salvos da tristeza, da cruz ou dos conflitos. São salvos do pecado para todo sempre. E ele conclui: mas aquele que se apega ao pecado ainda não é salvo. Meus irmãos, a grande obra de Jesus é a salvação do povo que está destinado naturalmente ao inferno. O texto de João 3,17 diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvação do seu povo, dos eleitos, salvação dos pecados deles, dos nossos pecados. As pessoas precisam de Cristo para serem salvas dos seus pecados. É por isso que nós precisamos de Cristo. E Ele veio por isso, para salvar os seus. O que me entristece é que as diversas formas de anúncios do Natal que nós encontramos no mundo, com uma mensagem adocicada pelo espírito natalino que não diz absolutamente nada sobre Jesus, mensagens que falam felicidade, presentes, prosperidade, amor universal, etc, etc, etc. Essas coisas servem apenas para encobrir a maior e mais importante notícia que qualquer ser humano precisa saber, qual seja: existe um Salvador para os pecadores, e esse é Jesus de Nazaré. Meus irmãos, não percam tempo com mensagens paralelas, não percam tempo com mensagens motivacionais gospel natalinas, não percam tempo com ícones que não apontam para Jesus. E eu vou falar isso enquanto eu estiver vivo em todas as mensagens de Natal. Não percam tempo com o bom velhinho, não percam tempo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o bom velhinho é justamente aquele que parece que tem os poderes de Deus, porque ele consegue saber todas as coisas do mundo, ele tem onisciência, ele tem poder para entregar presente para todas as pessoas, ele é todo poderoso, e ele consegue circular um mundo plenamente, ele é onipresente. É claro que isso são simbologias que confundem as crianças. Por que? Abandonem esses ícones, abandonem essas mensagens tolas, fiquem apenas com Cristo, que é o que interessa. O Tim Keller afirma, eu até postei isso hoje: o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é simplesmente essa: você sem Cristo vai para o inferno. Essa é a mensagem do Natal. E tem gente mascarando isso, tem gente adoçando isso. Naquela Bíblia de estudo da herança reformada vem uma seguinte explicação: Jesus não veio derrubar poderes políticos, nem corrigir injustiças sociais, mas antes salvar seu povo de sua culpa moral e da sua ruína espiritual. É para isso que Jesus veio. O que você fez hoje? O que você celebrou ontem à noite? O que você tem postado? O que você tem mandado nos grupos? Cristo, o Salvador? Ou o quê? Ou mensagens vazias de sentido porque Cristo não está nela? Mas a mensagem original, meus irmãos, precisa ser anunciada na íntegra e nada mais. Em segundo lugar, nós aprendemos que o Salvador prometido nasceu. Mas em terceiro lugar,
nós temos o nascimento do Deus Emanuel, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. O nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus que veio habitar com seu povo. As outras religiões, todas as outras religiões do mundo mostram caminhos para o homem buscar a Deus. O cristianismo é o único que anuncia Deus buscando o homem. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma das principais distinções do cristianismo para as outras religiões é justamente a presença pessoal de Deus com o seu povo, e não apenas de forma mística. O Emanuel nasceu. Deus nasceu no meio do seu povo. A presença de Deus com o seu povo é percebida desde o Antigo Testamento e vai seguir assim até a volta de Jesus. No Antigo Testamento nós vemos algumas expressões, por exemplo, como Deus tabernaculou, na época dos tabernáculos. Depois Deus habitou no templo, Deus estava com seu povo. Depois Cristo veio, e Cristo ainda diz que voltará. Mas não ficamos só, porque o Espírito Santo veio e habita em nós. Meus irmãos, nós nunca ficamos só. Deus sempre esteve conosco, absolutamente sempre. João 14, 16 a 18 diz assim, o próprio Senhor Jesus falando: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. E aí o Senhor termina dizendo assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Nunca você ficou sem Deus, nunca, desde que você foi alcançado. Talvez você esteja, hora ou outra, tendo esse tipo de crise. Nós somos caídos, isso não é difícil de acontecer. Talvez em meio às dificuldades você pense: onde está Deus? Talvez na UTI, quando você está à beira da morte. Talvez em meio a umas dificuldades financeiras. Talvez diante de tantas tristezas, talvez diante desse famoso Deus pós-moderno que foi criado, chamado coronavírus. Talvez diante de tudo isso você se esqueça, mas Deus está com você. O Emanuel nunca nos deixa, nunca. O Natal, meus irmãos, fala de um Deus pessoal e presente, que nos guia pela mão mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Essa mensagem, meus irmãos, enche os nossos corações de esperança e nos sustenta em meio a todas as más notícias desse mundo caído. O mundo é ruim mesmo, está ruim. Deus fez bom, a criação é boa, mas está corrompida pelo pecado. Mesmo assim, Deus está contigo, que é dele. Se você é dele, o Senhor está contigo. E em Cristo não há solidão. Não há solidão. Você pode enfrentar muitas dificuldades, e é possível que elas surjam mesmo. O Senhor nunca escondeu que teríamos tribulações, mas não há solidão em Cristo. O Emanuel nasceu. E eu concluo, meus irmãos, lembrando que essas verdades são lindas e maravilhosas. Eu estava conversando com o reverendo Mateus essa semana e eu falei: eu gosto muito de pregar no Natal, a mensagem do Natal, porque é a mensagem da salvação. E nós, porém, meus irmãos, nós não podemos nos distrair. Nós precisamos lembrar do chamado que foi feito por Jesus
Você foi chamado por Jesus por uma razão. Mateus 20, 19 a 20. Uma vez que toda a obra de Cristo foi consumada, Cristo assim diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que ótimo que fomos chamados por Jesus, que ótimo que Jesus nasceu, que ótimo que o Emmanuel está conosco, que ótimo que o Deus homem veio para nos salvar. Porém, você não foi chamado para ficar à toa, você foi chamado para fazer discípulos, para anunciar essa mensagem da salvação, para anunciar que as pessoas estão perdidas nos seus delitos e pecados, e anunciar em seguida que veio o Salvador, que o Salvador já nasceu e que o Salvador nascerá, voltará. As pessoas precisam lembrar, saber disso. Tem eleitos do Senhor sem saber disso. Você é a boca que vai anunciar isso. Mas não só isso. Não fica só nisso. Por isso que é um pouco equivocado quando se faz evangelismo de rua sozinho, solto, sem propósito. Não é que é ruim, claro que não. Mas nós não fomos chamados apenas para anunciar, nós fomos chamados para ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor deu a dica, que o Senhor sugeriu, que o Senhor deixou para você escolher, que o Senhor deixou todas as coisas que tenho ordenado. A palavra de Deus foi ordenada para você, você não tem opção, você não tem escolha, você não pode escolher partes da Bíblia, você não pode escolher o que você gosta, você não pode omitir passagens. É muito fácil, meus irmãos, atender o nosso coração enganoso quando você omite passagens da Bíblia, quando você quer fazer coisas que estão no seu coração, quando você quer seguir com propósitos errados, quando você quer viver contrário à palavra de Deus e você sabe que a palavra de Deus está te dizendo isso e você quer insistir. Por quê? Porque você omite a palavra de Deus. E aí dá para seguir em frente, né? Mas não só isso, meus irmãos. Isso seria muito difícil só por nós mesmos. Mas o Senhor, o próprio Deus Emmanuel, disse o quê? Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, meus irmãos, nós podemos sair dessa noite aqui alegres, animados, porque o Senhor está conosco todos os dias. Talvez você tenha chegado um pouquinho desanimado, mesmo sendo Natal. Talvez você esteja pensando, Natal caiu na sexta, que bom, ainda tem sábado e domingo, mas vai chegar segunda. E segunda-feira vai ter aqueles problemas para resolver. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está com você hoje, amanhã, no dia do Senhor, segunda, terça, quarta, até o fim dos tempos. Você tem tudo na vida, que é Jesus. Que nós sejamos fiéis no anúncio do verdadeiro sentido do Natal e no combate às falsas mensagens que desviam a atenção das pessoas, desviam a atenção das crianças, e que Jesus ocupe o seu lugar na hospedaria de cada coração aqui presente nessa noite. Vamos orar. Querido Deus, como é bom ser lembrado do nascimento de Jesus. Ó Senhor, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor veio, o Senhor habitou entre nós, e o Senhor habita em nós, pelo Teu Santo Espírito. Que privilégio nós temos!
Ó Senhor, aviva essa mensagem no nosso coração, na nossa alma, de tal sorte que saiamos daqui inflamados pelo Teu Santo Evangelho, animados a proclamá-lo a tantos perdidos aí fora, e a vivermos tão somente segundo a Tua palavra. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, socorre o Teu povo de tal forma que possam abandonar pecados e voltarem para Ti, Senhor. E nos use também para isso, para sermos proclamadores da Tua santa palavra. E nós, nessa noite, nos reunimos para agradecer tudo isso. Agradecemos o nascimento do nosso Senhor, razão pela qual temos vida e vida em abundância. Nós Te louvamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos